Oi, queridos. Estou gravando esse vídeo para mostrar uma correção, né? Como se dá o meu olhar a respeito dos desvios dos alunos, como resolver os problemas do texto, tá? E eu selecionei uma redação de um dos meus alunos, eu não vou identificá-lo, porque eu não pedi autorização para gravar esse vídeo, mas nele vocês vão encontrar a redação de um aluno que fez uma redação UFG baseando-se num dos temas que ele recebeu do nosso curso, né? Que foi esse teminha que tá na tela aí pra vocês, ó. Deepfakes e desinformação. Os efeitos da imagem na era digital. Tem vários textos motivadores aqui, né, simulando a identidade da banca UFG, mas a gente não vai ler. O objetivo desse texto mesmo, desse vídeo, né, é só mostrar para vocês a análise de um texto, e vocês verem como se dá, né, o meu processo de correção, e espero que isso ajude aí vocês com essa banca, tá? Então, tá aí o tema, gente. Esse tema, antes da gente ler o texto, vamos analisar ele um pouquinho, por quê? Ele tem 3 palavras aqui chave, muito importantes, que são, ó, deepfake, desinformação e imagem, né? Obviamente que deepfake e imagem são termos que se sobrepõem ali, né? Mas desinformação é um bom recorte, porque você nunca vai falar de deepfake sozinho, né? Sempre associada à desinformação. E a gente tem aqui um recorte temático que é efeitos, que são consequências, né? A frase tema indicando que não quer causas. Não quer, pelo menos, como teses principais do parágrafo, né? Você até pode mobilizar causas ao longo do texto, mas ficar fazendo parágrafos cujo predomínio de ideias se dê na causa, isso vai ser uma falha grave, tá? Então, nada de ficar colocando teses prontas, como negligência governamental, essas coisas aí que a gente vê às vezes em redação de muita gente, né, que se repete, não é legal. A gente tem aqui também, ó, um contexto em que o tema deverá ser problematizado, que é era digital. Então, convém vocês falarem aí da revolução tecnológica, né? Desse contexto aí repleto de mídias sociais, caso queiram, tá? Vamos ler então a redação da aluna. Eita, já deixei claro que é que é uma mulher, né? Mas é uma mulher. Gente, as mulheres escrevem melhor que os homens, sim. Então, vamos ler aqui a redação de uma aluna. Ela começa com um repertório, ó, do Baudrillard. Vamos lá. O filósofo francês Jean Baudrillard desenvolveu o conceito de hiperrealidade. Vamos colocar aspas nos conceitos dos teóricos, tá? Como um estado da contemporaneidade em que as representações imagéticas se sobrepõem à realidade, tornando-se indistinguíveis entre si. Nossa, ótimo repertório, tá? Começou já de maneira muito forte. Ao transpor essa perspectiva teórica, gente, olha o tanto que esse conectivo está consciente, e ele faz uma relação semântica ali, né? Ele contempla a relação semântica estabelecida entre um repertório teórico de filosofia e o que vem a seguir. Eu tô falando isso porque tem aluno que acha que basta ele decorar um conector e colocar ali e sempre vai dar certo. Pelo amor de Deus, gente. Os conectivos devem ser pensados em conformidade à relação semântica que você quer estabelecer, tá? Então, ótimo conectivo. Observa-se que a manipulação de imagens por deepfakes na era digital materializa a tese de Baudrillard, uma vez que potencializa a desinformação e gera impactos negativos à sociedade. Nossa, excelente, ó. O aluno trouxe todas as palavras aqui chave do tema, né? Manipulação de imagens, deepfake, era digital, desinformação. O tema inteiro foi apresentado e associado ao repertório. Excelente. Desse modo, o ceticismo digital somado à violação da dignidade humana configuram-se como. Faltou aqui um como. Se você quiser deixar configuram efeitos, dá certo. Mas colocou o verbo pronominal, então configuram-se como efeitos desse cenário tecnológico. Ó, tá aqui a tese 1, né? Tá aqui a tese 2. Muito bem. Gente, excelente introdução. Amei. Vocês gostaram? Me fala aí nos comentários. Adorei. Iconic. Beleza? Vamos então pro D1. Em primeira análise, ó, esse conectivo eu não gosto muito não. Por quê? Porque é melhor você colocar um conector que resgata as ideias do D1
de modo a mostrar a valorização das várias partes do texto, né? O D1 dialogando com a introdução. Se o aluno começasse com, ó, nesse contexto digital, já que o tema é sobre era digital, né? Resgataria muito melhor, gente, as ideias presentes na introdução, tá? Então, dessa forma aí, ficaria melhor. Agora, tá errado o em primeira análise? Não está errado, né? A gente tá fazendo aqui apenas uma correção para melhorar o texto, beleza? Nesse contexto digital, vale salientar que a ascensão de representações visuais geradas por inteligência artificial intensifica a desinformação e gera descrença social no ambiente digital. Eita, eu botei ali o digital e agora repetiu, né, esse ambiente digital aqui. Problema que foi eu que arranjei, né? Não é um problema da aluna. Vamos colocar aqui, ó, no ciberespaço. Pronto. Ficou lindo. Resolvemos. Galera, isso aqui não é legal, ó. Vocês fazerem a translineação com esse tracinho aqui embaixo. Não é toda banca que tira nota disso, né? Assim, a UFO tira, a UNB tira, mas a UFG a gente não sabe. Eu evitaria, porque é um erro, tá? Vocês têm que fazer a translineação colocando o quê? Um hífen, não esse tracinho embaixo, tá bom? Então vamos continuar nossa correção. Ó. Nesse sentido, pode-se mencionar a filósofa francesa Hannah Arendt. Eita! A Hannah Arendt não é francesa, galera. Hannah Arendt é alemã. Opa. Filósofa alemã Hannah Arendt, que na obra Origens do Totalitarismo argumenta que a eficácia da propaganda de massa não reside na capacidade de convencer o indivíduo, mas de enfraquecer a sua distinção entre fato e ficção. Nossa, tô amando os repertórios do texto dessa aluna, por quê? Gente, ó, quando ela fala isso aqui, enfraquecer a distinção entre fato e ficção, à luz, né, da teoria da Hannah Arendt, isso tem tudo a ver com o quê? Com desinformação, né? Quando essa aluna vai falar aqui, ó, de representações imagéticas, isso tudo tem a ver com imagem. Então, olha o tanto que os repertórios dialogam muito bem, né, com a frase tema. Aqui não tem nada muito forçado, né? Então, muito bom domínio aí de repertório, tá? Tô gostando dos repertórios desse texto. Vamos continuar. Sob essa ótica filosófica, ó, conectivo lindo. Nota-se que o fluxo intenso de imagens hiperrealistas compromete a confiança da sociedade nas informações e o seu discernimento quanto à autenticidade dos conteúdos presentes na internet. Ambiente característico da modernidade líquida. Olha, eu achei esse repertório aqui meio jogado, tá? Os alunos lá na UFG, eles tendem, quando a gente lê as redações da cartilha, né, a gente vê isso. Eles tendem a colocar mais repertório, assim, do que deveria no parágrafo, né? Coloca às vezes 3, 4 repertórios, como se isso fosse obrigatório. Gente, fica legal se você souber fazer isso, né? Mas a gente vê redações da cartilha super bem avaliadas com um repertório, né? Então, às vezes a gente vê o aluno querendo colocar um repertório ali só para aparecer um monte de repertório, mas às vezes qual que é a função desse repertório no texto? Será que ele tem uma função ali que agrada, né, o corretor, porque mostra um projeto de texto? Nem sempre. O caso aqui de modernidade líquida, achei que não funcionou tão bem, tá? Qual seria a função de estar modernidade líquida em relação aí à confiança nas informações? Será que tem uma relação evidente? Não vejo, tá? Acho que seria melhor se o aluno voltasse a Hannah Arendt, ó. Ambiente característico de contextos totalitários. Já que falou aqui de origens do totalitarismo, né? Aí mostraria, ó, muito mais elo, né, entre o repertório e a opinião. Ficaria mais interessante, tá? Então vamos continuar. Logo, por conseguinte, ó, não precisaria, tá? Botar logo, por conseguinte, bastaria o por conseguinte, mas tá tudo bem. Embora os deepfakes representem aplicações legítimas em setores como a indústria cinematográfica, a utilização desenfreada, sem limites éticos e legislativos,
favorece a passividade no consumo de conteúdos e amplia a vulnerabilidade da população a informações duvidosas. Muito bom. Gente, o aluno está usando muita estratégia aqui de causa e efeito, mas vocês vão notar que tem mais efeito do que causa, né? Ó, olha a causa. Tem um fluxo intenso de imagens hiperrealistas, mas aí já vai direto pro efeito, ó. Compromete a confiança, né? Depois tem mais efeito aqui, ó. A utilização favorece a passividade. Tá vendo que o aluno tá focalizando muito mais efeito do que causa? Então, esse aluno entendeu a frase tema, a proposta da frase tema, né? Isso é muito legal. Só que agora eu tenho uma crítica a fazer. Vamos lá. Esse parágrafo poderia ter tido uma materialização dessa discussão teórica, tá? O aluno afirma aqui, ó, que existe uma utilização desenfreada, né, das deepfakes. Poderia ter dado um exemplo dessa utilização antiética que está ampliando a vulnerabilidade da população. Se esse exemplo tiver até na coletânea, você pode retirar e colocá-lo aqui parafraseado, tá? Lembra que é sempre interessante, do ponto de vista persuasivo, você conseguir comprovar, né, na materialidade, na concretude da realidade, aquilo que você está argumentando. Então aqui, ó, eu colocaria exemplifique, materialize essa discussão, tá? Você pode fazer isso com uma notícia, você pode fazer isso com uma reportagem, uma estatística, tá? Tudo aquilo que é muito ligado à realidade concreta, que mostra algo objetivo, né, ali, vai materializar. Fechou? Mas assim, parágrafo muito forte, muito bom, tá? Gostei demais. Vamos pro D2. Ademais, é necessário destacar que a disseminação de deepfakes também, faltou um acentozinho aqui, pode violar a integridade e os direitos individuais por meio do uso de imagens sintéticas. Acerca disso, pode-se citar Immanuel Kant, filósofo francês. Eita! Ó, lá em cima era filósofo alemão, né? Aqui o Kant, ele é prussiano. Que conceituou imperativo categórico, defendendo que o ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo, e não como um simples instrumento para determinada finalidade. Nossa, gente, excelente repertório. Sob esse ponto de vista, a facilidade de produzir imagens realistas de indivíduos sem sua concessão. Eita, eu acho que o aluno quis dizer sem sua permissão. Possibilita a atribuição de ações que não realizaram, difundindo informações falsas e transformando-lhes em objeto de exposição. Gente, você transforma alguém em alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. Então esse lies aqui tá errado. Transformando os. Beleza? Deixa eu ver aqui se tá certo. Os indivíduos. Em objeto de exposição, constrangimento e humilhação. A título de exemplo, em 2017, agora o aluno vai exemplificar. No veículo informacional G1, repercutiu o caso da atriz israelense, cujo rosto foi inserido por IA em um deepfake de conteúdo sexual sem seu consentimento. Ué, qual é a atriz? Contou a fofoca pelas metade? Quero saber quem que é essa atriz. O problema aqui é que o aluno colocou da. Da mostra um artigo definido, indicando que você vai definir a pessoa, né? Se você não quiser definir, coloca de uma. Aí melhorou, mas assim, vamos trazer, né, o nome da atriz, vai ficar melhor, tá? Mas o que foi legal, gente, é que teve a materialização que eu estava esperando lá no D1. Aqui teve, tá? Fica evidente, portanto, que a circulação dessas imagens pode configurar uma forma de violência simbólica. Isso aqui é um repertóriozinho que ela só jogou e não explica e ficou ótimo, ao contrário do Bauman, né? Porque agora tá dialogando com a sexualização do corpo da mulher, né? Ficou legal. E desencadear danos à saúde mental das vítimas, como ansiedade, insegurança, estresse, isolamento social, ampliando os efeitos nocivos da desinformação na era digital. Eu acho que o aluno já tinha usado como para exemplificar. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui,
Esse como tá exemplificando, né. Acho que a banca não tiraria nota disso não, mas vamos mostrar um repertório de conectivo, né, um bom repertório aí de conectivos. Vamos trocar esse como aqui, vamos colocar a citar. A citar ansiedade, insegurança, já ficou melhor, né. Mostra aí um léxico mais amplo, tá. Gente, esse parágrafo, ele tá muito legal, mas o aluno perdeu aqui uma oportunidade de mostrar a contra-argumentação que a banca valoriza, tá, pro corretor. Sabe por quê? Esse repertório aqui do Kant, ó, ele é um repertório positivo. Trouxe uma ideia boa, né. Nós somos um fim em si mesmo. Aí, ela poderia ter colocado esse sob esse ponto de vista, ela poderia ter colocado todavia, entretanto. Porque esses conectores aqui de contraste, né, de adversidade, de oposição, eles deixam explícito para o corretor, a contra-argumentação, tá. Então, ó, você fala: "Ó, deve ser tratado como um fim em si mesmo e não como instrumento de pra determinada finalidade. Entretanto, com os deepfakes, isso está sendo o quê? Fragilizado, né. Então, deixa isso mais claro, os conectores de oposição, para você deixar bem marcada a contra-argumentação, tá. E aqui, o aluno também poderia ter voltado melhor ao Kant. Parece que a ideia do Kant fica ali em cima e o aluno não volta, né, para dialogar com essa ideia. Se o aluno colocasse assim, ó: "Fica evidente, portanto, que a circulação dessas imagens pode fragilizar a ética kantiana, vírgula, configurar uma forma de violência e desencadear". Aí a gente teria, né, esse retorno ao repertório sociocultural, mostrando aí um projeto de texto mais estratégico, né, uma argumentação mais organizada, tá. Isso ficaria bem legal. Mas assim, vocês estão vendo que eu tô tentando aqui pegar coisas mínimas, porque a redação tá muito boa, tá? A argumentação bem sólida. Esse aluno aqui, eu teria medo dele. Vamos lá, vamos para a conclusão. Em suma, depreende-se que tanto a desconfiança digital quanto a afronta à dignidade humana são impactos ocasionados pela utilização de imagens verossímeis em deepfakes. Muito bom, voltou às teses aí, voltou ao tema. Torna-se imperativo nessa perspectiva, ó, faltou uma vírgulazinha aqui, reverter a lógica imperativa categórica kantiana. Reverter? Não, gente, ó, é imperativo fortalecer, né? Porque a lógica do imperativo categórico ela é positiva, né? Então a gente quer fortalecer isso na sociedade. Então teve aqui um erro, uma contradição, né? Para transcender o estado de hiperrealidade. Olha que legal, ó, o aluno voltou ao Kant, voltou ao Baudrillard, através da criação de leis, através. Tem corretor que vai aceitar e tá tudo bem, mas a gramática mais chata, assim, vai falar que tem que ser a partir, por meio, através só no sentido de atravessar, tá? Por meio da criação de leis e de parâmetros, vamos fazer aqui o paralelismo, né? Éticos voltadas para a identificação e responsabilização pelo uso indevido da ferramenta tecnológica. Lindeza demais. Gente, esse texto tá muito, muito bom, né? Vamos para a nota. Ó, o critério um, adequação ao tema e à coletânea, o aluno, ele dialogou muito bem com a coletânea, tá? Esse ponto, assim, ele é muito ia falar uma coisa aqui que eu não posso, muito boa, né? Mas, eu achei que, às vezes, o fato do aluno ter colocado ali um repertório que não teve uma função muito clara no texto, como o do Bauman, né? Alguns pontos aí de incoerência, pode mostrar um uso reflexivo das ideias, né, mais fragilizado aí, então eu daria 8 de 9, tá? Mas assim, quase nota máxima. Em relação à adequação ao gênero textual, faltou, né, uma exemplificação. Lá no D1 a discussão ficou muito aberta, né, muito teórica. No D2 faltou tornar o repertório um pouco mais produtivo, né, voltar melhor à ideia do quem foi aqui o do D2, Jesus? Do filósofo
Immanuel Kant. Poderia ter voltado melhor. Então, vou dar 4 aqui, sendo bastante rigoroso, tá? A modalidade escrita, é... olha, os erros, quando a gente olha o texto inteiro, tá mínimo, gente, tá muito pouco, né? Vocês viram, ó, teve aqui uns na conclusão, mas quase não tem nenhum aí, né, um acentozinho e tudo. Então esse aluno, ele super poderia fechar, tá? Às vezes a gente fica querendo penalizar, mas lembra que quando o texto é muito bom, é comum a gente ver ali em textos nota máxima 4, 5 desvios e tá tudo bem, tá? A gente vai olhar, fazer uma análise mais global, mais macro correção, né, do que micro correção, tá? E coesão e coerência, o aspecto da coerência, nossa, pegou principalmente lá naquela conclusão, né? Aquela contradição. Então, vamos tirar um pouquinho de nota também. A contradição lá com a ética kantiana. Então ficaria, ó, perdeu 1, 2, 3. Nota final, 21 de 24, tá? Ouso dizer que poderia tirar até mais lá, assim, eu fiz uma correção bem rigorosa, tá? Mas, nossa, texto excelente, beleza? Então é isso, o objetivo do vídeo foi só mesmo mostrar como funciona, né, o meu processo de correção. Caso você tenha interesse em ter sua redação corrigida, entre em contato. Eu trabalho com pacotes mensais de correção. Caso você queira contratar, você tem direito a enviar uma redação por semana e eu sempre devolvo o texto para vocês corrigido junto a áudios explicativos, mostrando, né, parágrafo por parágrafo, desvio por desvio, o que você pode fazer ali para melhorar, o que foi bom, tá bom? E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Se você chegou até aqui, curte aí o vídeo, faça perguntas nos comentários. E é isso. Tchau, tchau.